Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Hoje iremos falar sobre Abstract Data Types, conforme está indicado aqui neste lado na janela. Bom, a partir de agora a gente vai começar os vídeos, introduzindo esse lobby, só para dar uma mudada no visual. Enfim, vamos ao assunto, vamos explicar como que funcionam esses novos recursos, novos não, esses recursos internamente do Oracle, e vamos também implementá-los e ver como funciona na prática. Ok, bom, aqui estamos. Então, o que são os Abstract Data Types? Eles são, primeiramente, objetos do banco, como a gente sabe que, por exemplo, se a gente estiver utilizando o SQL Developer, a gente sabe que quando a gente expande o esquema, ele é composto pelas pastas de cada um dos objetos que podem passar a existir dentro do banco. Ou seja, tabelas, procedures, triggers, views, materialize views, tudo isso são objetos, todos eles são objetos. É como, então, Abstract Data Types são objetos também. Ele facilita a estrutura da manipulação de dados, ou seja, ele permite uma maior mobilidade e flexibilidade quanto aos metadados e quanto aos objetos e quanto aos dados que você quer manipular. Isso vai ficar muito mais fácil quando a gente começar a implementá-los. Ele é composto basicamente por atributos. Por que eu digo isso? Porque pelos dois tipos que existem de types, que são nested table e array, você tem como incluir atributos ou simplesmente indicar qual data type que vai ser incluído dentro do objeto. E ele reduz a complexidade separando o sistema em componentes lógicos, ou seja, você pode, ao invés, melhor dizendo, de criar tabelas físicas, para cada uma das suas informações, você pode criar um nested table que vai ser gerenciado automaticamente pelo próprio banco e incluir informação dentro da tabela principal, digamos. E aí você pode reutilizar o mesmo objeto em várias outras tabelas e isso vai ser gerenciado internamente. Ou seja, quando tiver uma informação, quando você quiser deletar ou incluir uma nova informação. E a gente vai entender já já como funciona. E conforme a Oracle diz, o principal objetivo é reutilizar esses mesmos objetos para que você tenha uma maior mobilidade e flexibilidade quanto a reutilização da informação dentro do banco. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma informação geográfica, quanto a endereço, UF, CEP, etc., você quer reutilizar ela em vários pontos do seu modelo. Ou seja, você não precisa criar a mesma informação ou recriar os vários relacionamentos e complicar um pouco mais a questão visual e a estrutura também do banco. Você simplesmente pode utilizar esses types para fazer a inserção interna de onde você quer a informação. Está um pouco confuso, mas a gente vai entender como que funciona na prática e aí vai ficar muito mais claro. Bom, os tipos de types que existem são os types em si, que são os objetos, e aí você pode criar um array ou um nested table, que vai ser esse exemplo que eu estou dando de uma tabela interna acoplada em outra na tabela. E aí, bom, são esses dois tipos que existem, e você pode utilizar da melhor forma que você achar melhor. O objetivo é, conforme a Oracle indica, conforme a Oracle sugere, que você reutilize esses objetos para facilitar a complexidade da estrutura do banco e também do select, que a gente vai ver futuramente. Por exemplo, se você estiver com um select muito complicado, com muitos relacionamentos, etc., isso deixa o select mais simples, o que permite que você tenha uma flexibilidade quanto à pesquisa e as suas queries que você quer fazer. Bom, sem mais delongas, vamos à implementação. Ok, então eu tenho aqui o meu esquema que eu chamei de laboratório. Eu já até criei alguns só para fazer um teste e ver se está tudo funcionando certo na minha máquina, mas está tudo bem. Então beleza, primeiro
passo é o seguinte: a sintaxe é bem simples. Então, se você tiver algum tipo de dúvida, você pode ir no Google, né, e pesquisar no site da Oracle, na documentação, qual a sintaxe, né, da criação desses types. Ou seja, então vamos começar pelo varArray, que é um pouco mais simples, que é simplesmente um array, né, que você vai criar com um certo data type que você deve definir, e vamos incluir esse data type, né, esse array, dentro de uma outra tabela. E aí assim a gente pode inserir e fazer um select no fim para testar. Ok, primeiro de tudo eu vou criar o type, create type, e aí eu posso visualizar os types que eu já tenho na pasta indicada do objeto específico, que é type em si. Vou dar um nome para esse type, lembrando que eu posso utilizar a mesma sintaxe que, por exemplo, para criar ou, né, substituir também, mas isso vai de cada um. Bom, create type, vou indicar, por exemplo, vamos criar um array de... Ok, depois que visualizamos os types, né, na coluna da esquerda, vamos criar o nosso type. A sintaxe é create type, indico qual o nome do type que eu quero. Por exemplo, vamos criar uma tabela de carros, conforme eu já tinha criado um exemplo, né? Por exemplo, as pessoas e os carros que elas têm. Então, primeiro eu vou criar um array para conter os nomes dos carros, né, que cada pessoa vai ter na minha base de dados. Então, ok. Vou chamar de VA, underline, porque, né, por causa de varArray, só que eu quero uma definição um pouco mais organizada no meu banco, mas isso fica a critério de cada um. Create tab varArray, né, que é o VA. Vou chamar de carros. VA carros as object. Deixa eu lembrar aqui como é que é a sintaxe. Eu criei um exemplo mais cedo, né, só para lembrar. Não, as varArray. Vou indicar o tamanho certo, né? Por exemplo, posso botar com 10 posições inicialmente, com qual a quantidade, enfim, a quantidade fica a seu critério também. Of varchar2 de... Esse aqui é o tamanho de cada um dos objetos que vão estar contidos dentro do array. Ou seja, eu vou botar com 50, né? A partir disso eu executo e ele foi. Então, se a gente fizer um refresh ali nos types na coluna da esquerda, a gente vai ver que o nosso type foi adicionado, que é VA carros. Perfeito? Ok, agora que eu tenho o type já definido como varArray, com o tamanho, eu posso ter até 10 carros, né, por pessoa, isso é o que eu estou definindo. Você pode, depende da sua necessidade de negócio. E o tamanho para cada um dos carros é de 50 caracteres. Eu vou criar minha tabela, né, vou chamar ela de pessoa carros, qualquer nenhum que eu quiser. Vou ter um ID que vai ser integer, só para o nome da pessoa, né, que vai ser, vou achar de 100, e vou chamar meu último data type de carros. E o tipo dessa coluna, né, de carros que eu vou incluir vai ser VA carros, que vai fazer referência ao varArray que foi criado na parte que a gente viu, na parte de cima. Ok, feito isso eu crio a tabela foi criada com sucesso, e agora vamos inserir os dados, né? E aí depois a gente vai fazer uma query para ver como é que fica. Então, a parte da inserção do type é um pouco mais complicada, mas você vai ver que é em cascata, ou seja, se você tiver um objeto dentro, você vai fazer referência a esse objeto antes de incluir os dados, mas a sintaxe é muito parecida, é quase a mesma coisa. Você vai ver já já. Bom, executo a sintaxe normalmente conforme esteja, né, executando para qualquer tipo de objeto como uma tabela. Executo, né, escrevo da forma natural, da forma normal, sem fazer referência a nada aqui. Insert into table, que vai ser pessoa carros, values, o ID vai ser 1, o nome vai ser ali, e ok, esse é o último passo. Aqui, esse último campo vai ser a inclusão do meu objeto. Ele é um varArray, ou seja, um varArray de 10 posições. Eu posso ter até 10 posições.
Bom, mas eu tenho 3 carros, digamos, então eu vou incluir os 3 fazendo referência ao objeto, né? VA carros. Por quê? Porque essa é a sintaxe que foi definida pela Oracle. E agora eu incluo, ou seja, eu tenho 3 carros. Tenho um Uno, tenho um Gol e tenho um Passat. Passat. Ok. Fecho o parênteses da inclusão que eu estou fazendo referência ao objeto e fecho o parênteses final do comando insert, né? Ok, feito isso, eu insiro. Foi inserido com sucesso, conforme a gente está vendo no log embaixo. E agora eu vou fazer uma query de teste, né? Vou fazer um select na tabela, que vai ser pessoa carros. Vou chamar de P. E aí eu vou utilizar uma sintaxe propriamente de collections, conforme a Oracle diz, que é quando você executa select em cima de coleções de dados que são arrays e nested tables, né? Ou seja, a sintaxe é muito simples. Você vai fazer, primeiro, chamar uma função que já existe, que se chama de table. Você vai passar a tabela que contém, o objeto. Como a gente já sabe que a tabela é pessoa carros, então a gente vai chamar ela pessoa carros. Né? E ponto, incluo o campo que é o objeto que eu quero fazer referência, ou seja, carros. Vou criar um alias para essa tabela e é isso, ok? Feito isso, eu venho aqui, chamo os campos, né, da minha tabela de pessoa carros, por exemplo, quero o ID e quero o nome. Por fim, chamo na tabela T2 column values, que vai me trazer os valores da coluna referente, né? Opa, deu um erro aqui também. Bom, lembrei qual foi o problema. Na verdade, você tem que fazer referência aqui ao alias da primeira tabela. E aí você indica qual o campo, né, que é a mesma tabela no caso. Qual o campo que é o objeto. Faço referência à função, né, que tem uma coluna internamente chamada de column value, que faz parte da função, que significa quando você utiliza um array. E aí eu utilizo o column value e voilá, aqui está o resultado, conforme se você estivesse fazendo, por exemplo, um relacionamento dessa tabela de pessoa carros com uma tabela que contém os carros em si de cada pessoa, ou seja, você inclui um array internamente a essa tabela, em que você não precisa ir buscar em outra tabela, a informação está contida dentro da mesma tabela. Passa a ser uma coisa mais dimensional, muito mais interessante do que, né, várias tabelas espalhadas pelo seu modelo, contendo informações que podem, né, claramente estar mais organizadas utilizando esses recursos do Oracle. Perfeito? Esse é o exemplo do array. É um pouco, assim, fica um pouco mais simples depois que a gente implementa, né? E passa a ser muito mais fácil quando a gente vê na prática e vê que o resultado é praticamente o mesmo se a gente estivesse utilizando, né, 2 tabelas em um relacionamento entre elas. Perfeito. Agora vamos criar um nested table. A gente já viu o exemplo, né, de array. Conforme na nossa lista a gente tem 2 tipos. O array é aquele primeiro exemplo onde você inclui um array dentro de uma tabela, e o segundo que a gente vai ver agora é justamente uma nested table. Para isso, a gente vai incluir um passo a mais e na inserção vai ser um pouco alterado o procedimento. Mas o processo é praticamente o mesmo. Então, primeiro eu vou criar um objeto. Create type, vou criar, por exemplo, vou chamar de mesma coisa. Então, eu vou criar um objeto, né? Vou botar um obj underline, o nome do objeto que eu vou chamar de carros, por exemplo. As object. Bom, e aí eu vou incluir as colunas, né? Deixa eu só verificar se é essa mesma sintaxe. Calma aí. Isso mesmo. Só para lembrar, é muito difícil ficar lembrando toda a sintaxe toda hora. Bom, vou criar primeiro um ID que eu vou chamar de... Não vou criar um ID, vou criar só o nome do carro. Nome carro que vai ser um varchar de
45, o nome do carro e o ano, que vai ser um integer, ok? Feito isso, eu criei um objeto, né, com um metadado dele. O que ele vai conter dentro desse objeto? Ou seja, eu vou ter um objeto com o nome do carro e o ano, como se fosse uma tabela, né? Só que a gente vai entender como que a gente vai criar uma nested table, que é o recurso que a gente está aprendendo. Ok, feito isso, crio, ele compilou o objeto, beleza. O passo novo, qual seria, conforme a gente já fez o exemplo do array, o passo novo é o que? Antes de incluir ele dentro de uma outra tabela, a gente vai criar esse objeto como uma tabela. Então eu vou criar create type nt carros, deixa eu ver se eu não criei nenhum desses, não, as table of, faço referência ao objeto que eu criei em cima agora. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui nessa linha? Estou dizendo que vou criar um type chamado ntCarros como tabela a partir do meu objeto, ou seja, vou criar type objeto contendo aqueles atributos. Feito isso, criou o type. Esse é o segundo passo. Agora o terceiro passo é praticamente o mesmo que a gente executou quando criou o array. Vou criar uma tabela normalmente, que é um objeto final. Vou chamar de tb carros, pessoa carros, vou até botar um nome bem parecido. tb de tabela, pessoa carros. Bom, vou incluir um ID, vou incluir o nome da pessoa, nome pessoa, e agora eu vou incluir a nested table, que é o meu type como table que a gente criou no passo anterior. Então vou incluir o nome, por exemplo, ntb lista carros. E o type vai ser relacionado ao objeto ntCarros como tabela, ou seja, eu estou incluindo uma tabela dentro de outra tabela. Porém, a segunda tabela que está internamente é uma tabela como objeto, não uma tabela física, não uma tabela como objeto normal. Perfeito. Feito isso, eu vou incluir uma sintaxe final que vai indicar que essa última linha que a gente criou vai ser uma tabela nested table, né? ntb lista carros store as, e aí eu vou incluir, porque é o seguinte, o que ele vai criar? Ele vai criar uma tabela externamente dentro do seu modelo, que é o nome que eu vou pôr agora aqui, tipo, por exemplo, tb ntb carros, qualquer coisa. E ele vai gerenciar isso para você, ou seja, qualquer informação que você criar, ele vai incluir na tabela para você, vai gerenciar, ou seja, se houver alguma deleção, etc., ele vai gerenciar tudo. Porém, ele vai criar algumas tabelas, uma tabela adicional para você dentro do seu modelo, né? Justamente para armazenar essas informações da nested table, né? Feito isso, vou executar o comando. E claro, deu erro. Claro, esqueci de botar aqui que a minha pessoa vai ter um data type. Se não tiver pessoa, fica difícil. Bom, feito isso, agora sim eu posso executar. E ele criou a tabela. Vou apagar isso aqui, né? Bom, se a gente fizer um refresh, a gente vai ver que a tabela chamada tb pessoa carros foi criada, ok? Por fim, né, vamos inserir e realizar uma query no final. A inserção é muito parecida com a outra, porém a gente vai ter uma cascata, né? Uma inclusão em cascata agora. A gente vai ver como é que funciona. Vou inserir a informação dentro do tb pessoa carros, values, mesmo procedimento, id 1, tal, pessoa x, e agora eu faço referência em cascata. Como a gente viu no processo anterior, como que a gente fez a inserção, né? Olha só, a gente incluiu e fez referência ao va carros, que é o objeto, né, que é o array. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer referência ao type objeto, que é ntCarros. Porém, o que a gente fez? A gente criou ele como uma tabela do objeto x. Então, para isso, a gente está abrindo
a gente está utilizando o construtor, né, que é conforme a linguagem de programação, ou seja, esse type, né, que a gente está utilizando, todo esse objeto, todos esses recursos do banco Oracle, eles são relacionados a Object Relational, né, que é um pouco mais relacionado a orientado ao objeto, né? Ou seja, o Oracle é um banco muito avançado e contém algumas coisas que você pode realizar, né, levando em consideração objetos, toda a estrutura de objetos. Isso aí, ou seja, então a gente vai utilizar o construtor do type DNT carros, porém o que tem dentro dele? A gente tem o objeto carros, que vai ser que vai conter aqueles atributos x, né? Ou seja, a gente vai fazer agora a referência ao objeto carros. E agora eu vou incluir um por vez. Por exemplo, se eu tenho dois carros, então eu vou incluir Uno e 1998. Põe uma vírgula, porque se eu quiser incluir mais um objeto dentro da tabela do type, né, que vai ser NT carros, eu faço a mesma coisa. Eu vou chamar de novo. E aí vou incluir outro carro, por exemplo, Gol 2007. Beleza? Incluir dois objetos dentro, fazendo referência ao objeto internamente que está que tá em cascata dentro do type da tabela. E aí é basicamente isso. Se eu quiser incluir mais um, vou ter que fazer mais uma referência ao objeto que está internamente à tabela. A tabela lógica, lembramos, não a tabela física. Ou seja, o que é a tabela lógica que eu chamo? É a NT carros, que é o type como tabela, né, que faz referência ao objeto. Então, tem o type que foi construído como uma tabela, porém dentro dele a gente tem o que? O objeto carros, que é um objeto que contém dois atributos. Então, ou seja, dentro dessa tabela eu posso ter vários atributos que fazem, ou seja, eu posso ter vários objetos dentro dessa tabela que fazem referência a vários carros ou vários sets, né, vários compostos de informação relacionado àquele conjunto de atributos. Ou seja, que é o Uno, que é o carro, e o ano. Então, a gente faz uma referência, eu tenho um set, tenho um outro set, se eu quiser mais um, posso pôr mais uma vírgula, e etc. Mas só para exemplificar, vamos pôr só dois mesmo, né? Fecho cada um dos objetos internos, fecho o objeto externo do construtor da tabela, e por fim fecho o insert normal da tabela física. Ou seja, incluir um campo, uma linha, né, fazendo referência ao ID, o nome da pessoa e quantos carros eu tenho, que vão ser dois no caso, fazendo referência ao objeto. Faço a inserção e deu erro, porque eu não botei a descrição completa. Objeto carros, inserir, beleza, maravilha. Por fim, vou fazer uma query só para a gente visualizar como é que vai ficar isso, né? A query é a mesma coisa, utiliza aquela função que a gente já sabe qual que é, ou seja, tb pessoa carros, eu chamo de p, utilizo a função table, faço referência ao alias da tabela, que é a mesma tabela que eu quero, né? Puxar as informações que são objetos no caso, nt carros, não, ntb, que é o campo, né? ntb lista carros, chamo de P2, por exemplo, e agora o que eu faço? Eu vou só para organizar, para a gente ficar para ficar mais claro também na estrutura do select, eu vou chamar o ID, vou chamar o nome pessoa e vou chamar os atributos que estão internamente no último nível dessa cascata, que vão ser os atributos que estão dentro do objeto. Ou seja, vão ser o nome carro e o ano. P2, nome carro, P2, ano. Ok? Como que vai ficar o final? Nome pessoa. Não existe P1, né? Eu estou inventando umas coisas, tá estranho. Ok. E aí, trouxe a informação conforme a mesma situação. Se eu tivesse essa informação em outra tabela, e se eu tivesse que realizar o relacionamento, o resultado seria a mesma coisa. Porém, tem um ganho de performance utilizando esses recursos do Oracle, né? Porque as informações já estão praticamente contidas dentro da tabela. Ou seja, os ganhos de performance são superiores em uma grande quantidade
Porém, eu não tenho o resultado desses testes para demonstrar. Acho que futuramente eu posso até fazer isso. Bom, o resultado é o mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, elogiar, criticar. Qualquer sugestão é bem-vinda. Foi um prazer novamente. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Ficar mais atento, eu vou estar lançando vários vídeos e tenho alguns projetos em mente para o canal em breve. E é isso. Um grande abraço.